Capítulo 3 Quebrando o poder da dor. Mateus 7:1 é provavelmente uma das mais mal interpretadas passagens de toda a Bíblia. Não julgueis para que não sejais julgados. Mateus 7, versículo 1. Não sabemos como viver sem julgar tudo e todos em volta. Achamos que estamos andando com sabedoria. Achamos que estamos discernindo e que nossos julgamentos nos protegerão de futuras dores. Mas nada está mais distante da verdade. Em vez disso, criamos um mundo de conflitos e sofrimentos através dos mesmos julgamentos que pensamos que nos protegem. É verdade que alguns eventos têm o poder de trazer dores emocionais momentâneas. No entanto, para que algo se torne um tormento permanente, precisamos transferir-lhe significado. É o significado que leva um simples evento a se transformar numa vida de sofrimento. Julgamento é a questão fundamental. Parece impossível que a maioria de nossas dores seja produto de nosso julgamento em vez de fatos. Temos muita certeza de que nossos erros nos prendem a uma vida de dor. Mas, na verdade, aceitar essa realidade de que nossos julgamentos produzem nossa dor é a única maneira de sair do labirinto de toda uma vida de tormento. Se os eventos de nossa vida fossem a fonte de nosso tormento, então não teríamos controle sobre nosso futuro. Estaríamos condenados à coincidência ou, o que é pior, na tentativa de entender as circunstâncias da vida, nós nos convenceríamos de que Deus permitiu essas coisas com algum propósito. É óbvio que a determinação subjetiva do propósito nos faria concluir por que Deus permitiu que algo acontecesse. Em outras palavras, julgaríamos Deus. Nada do que acontece ao seu redor tem o poder de magoá-lo até que você julgue isso. Somente quando você julga algo, isso passa a ter significado em sua vida. Deixe-me explicar melhor. Quando as pessoas fazem algo, você julga porque elas o fazem e decidem quais são seus motivos. Quando você determina, julga, o motivo, dá àquele evento significado ou poder. Em Lucas 17:1, Jesus disse a seus discípulos que é impossível que não venham os tropeços, mas ai daquele por quem vierem. Lucas 17:1. Podemos concluir na Bíblia que ser um discípulo, que seguir a Jesus, não significa que os problemas não surgirão. A mente religiosa pensa que os problemas vêm somente àqueles que merecem. Nem sempre. Jesus disse que os problemas viriam. Assim, não desperdice seu tempo tentando entender o porquê. Fazer isso pode colocá-lo de volta numa situação de julgamento. Eu conheço pessoas que já não caminham mais com Deus porque julgaram que Ele causou certos eventos ou permitiu que eles acontecessem. À luz de seu julgamento, pensaram que Deus os havia rejeitado. Seus falsos pensamentos confirmaram a rejeição de Deus e assim validaram seu julgamento. Eu repito, Jesus nunca disse que se tornar seu discípulo nos protegeria das circunstâncias. No entanto, ele nos ensinou que se formos seus discípulos, poderemos construir nossa vida sobre seus ensinos e viver acima do controle devastador das circunstâncias. Isso é precisamente o que ele ensina nessa passagem de Lucas 17. Nossa reação é o fator determinante. Jesus não concentrou muito sua atenção naquilo que acontece com o ofensor. Em vez disso, ele nos alcançou para nos ajudar a aprender o processo pelo qual podemos nos proteger quando surge uma ofensa. Ele nos mostrou que nossa preocupação não deveria ser com o destino do ofensor, mas com o nosso. Em Lucas 17:3, ele continuou: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Lucas 17:3. Devemos nos perguntar: por que devo ter cuidado? Eu sou a vítima. Meu ofensor é quem deveria tomar cuidado. Essa é exatamente a reação contra a qual ele nos advertiu. Não caímos acidentalmente. Acontece que não conseguimos responder às circunstâncias e eventos. É verdade. Há pessoas que deliberadamente agem mal conosco tentando nos derrubar. No entanto, a maioria das ofensas quase nada tem que ver conosco. As pessoas não fazem coisas por nossa causa, e sim por causa do que elas são. Em nossa pressa em julgar, presumimos que fazem o que fazem por nossa causa. Na verdade, somos tão egocêntricos que pensamos que tudo o que alguém faz é por nossa causa. É uma realidade chocante para muita gente descobrir que não são tão importantes assim para ninguém. Quando a oportunidade da ofensa chega,
Nossa reação é o fator determinante. Somente quando reagimos de uma forma não bíblica é que a ofensa trará dor à nossa vida. Jesus nos disse o que devemos fazer ao nos sentir ofendidos. Ele explicou que não deveríamos discutir isso com mais ninguém, bem como não envolver outra pessoa. Deveríamos somente repreender o ofensor, não julgá-lo. Uma repreensão, não um julgamento, pode trazer cura. A palavra repreender, rebuke em inglês, vem de duas palavras gregas. Uma significa sobre e outra fixar um valor ou honra. Veja a concordância de Strong. Pode ser que repreender nada mais seja do que tornar alguém consciente do valor de suas ações. Dizer à pessoa, eu sei por que você fez isso, não é repreender, mas julgar. Tudo o que podemos dizer na repreensão é, o que você acaba de fazer tem esse efeito, valor sobre mim. Nada mais, nada menos. Não podemos atribuir significados. Não podemos usar aquela ação para julgar que tipo de pessoa ela é. Podemos dizer a uma pessoa que ela tem feito com frequência, mas não podemos julgar o motivo, a intenção. Simplesmente dizemos, isto é o que você tem feito e me afeta desta maneira. A maioria das pessoas se surpreende quando descobre os efeitos de suas ações. O restante de Lucas 17, versículos 3 e 4, apresenta qual deveria ser nosso motivo para a repreensão. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se, por 7 vezes no dia, pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Lucas 17, 3, 4. Nosso alvo deveria ser trazer o ofensor ao arrependimento. O alvo não deve ser o castigo. O castigo é a penalidade que achamos que as pessoas merecem com base em nosso julgamento. O julgamento precede a vingança. Até que julguemos alguém, não temos nenhum desejo de vingança. Lembre-se, não temos direito algum à vingança. Deus disse que a vingança pertence a Ele somente. Romanos 12, 9. O mero fato de buscarmos vingança indica que já emitimos o julgamento. Na maioria dos casos, quando a pessoa entende como seu comportamento nos afeta, a resposta dela é, eu não sabia. Então a pessoa começa a ser mais cuidadosa em seu comportamento. Naquele momento, uma cura pode ocorrer, o que nos libertará da dor da ofensa. Raramente uma confrontação desse modo se torna agressiva, a não ser que a parte ofendida faça julgamento. A verdadeira cura acontece quando todos saem ganhando do evento. Quando alguém nos ofende, podemos considerar isso como uma oportunidade para experimentar a graça de Deus. Podemos usá-la para crescer em amor e misericórdia. Através disso, podemos experimentar Deus de uma forma que nunca experimentamos antes. O ofensor pode experimentar algo de Deus através da situação, alguma coisa que talvez ele nunca tenha experimentado. Para muita gente, pode ser esse o estímulo necessário para cessar esse comportamento ofensivo. Às vezes, quando confrontamos os outros, descobrimos que somos muito sensíveis. Em outras palavras, não havia razão para que o evento nos magoasse. A Bíblia ensina em 1 Coríntios 13 que o amor não é sensível ou supersensível. Mesmo quando o assunto em questão se torna nosso problema, ainda podemos vencer. Podemos ganhar discernimento em nossas ações e crenças e temos a oportunidade de experimentar cura e liberdade. Quando lidamos com uma ofensa usando uma comunicação saudável e princípios de relacionamento, paramos a dor antes que ela se torne um tormento. Numa confrontação bíblica, todos têm uma chance de crescer e de experimentar a cura. O ciclo de dor e tormento pode terminar para todos os envolvidos. Capítulo 4 – O poder do significado. Jesus advertiu-nos que os outros nos julgariam com os mesmos padrões que usássemos para julgá-los. A diferença, no entanto, é que eles nos devolverão muito mais do que demos. Então ele continuou dizendo, pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mateus 7, 2. A medida ou efeito que retorna para nós através de qualquer evento é baseada em 2 fatores. O primeiro é o significado que atribuímos ao fato. O segundo é a nossa motivação quando fazemos as mesmas coisas. Se medirmos alguma coisa atribuindo-lhe valor, tamanho e significado, então essa aferição determinará seus efeitos sobre nós. O efeito do comportamento de uma pessoa tem pouco que ver com suas intenções, mas o efeito tem tudo que ver com o nosso julgamento.
As pessoas podem assumir atitudes sem más intenções, mas que, ainda assim, pode ter efeitos devastadores. Há também atitudes cheias de boas intenções que podem criar altos níveis de dor. Quando tais fatos ocorrem, pensamos: estão fazendo isso comigo. A verdade é que, não importando as intenções das pessoas, fazemos isso a nós mesmos. Tudo depende do significado. Eu cresci numa situação violenta e difícil. Vi a violência ainda muito jovem, enquanto meu pai abusava fisicamente da minha mãe. No mesmo momento, ainda tão jovem em minha vida, meu pai ameaçava queimar a casa com a família dentro. Eu tinha 11 anos quando, pela primeira vez, perdi os sentidos. Meu padrasto batia em minha mãe e eu me interpus para protegê-la. Quando tinha 18 anos, depois de 5 anos longe de casa, voltei para visitar minha família e passar algumas noites com ela. Enquanto estava lá, meu padrasto tentou me matar enquanto eu dormia. Às vezes, quando as pessoas ouvem meu testemunho, dizem: não consigo imaginar você tendo uma vida normal. Eles acham que aquelas circunstâncias deveriam ter um efeito permanente muito maior em minha vida. Embora, de fato, eu tenha questões emocionais ainda a serem tratadas, os eventos que descrevi não têm real significado em minha vida hoje. O que eu experimentei foi franca rejeição, o que talvez seja a forma mais simples de rejeição a ser tratada, pois é aberta e bem direta. Há poucos subterfúgios e pouca manipulação emocional nesse tipo de rejeição. A situação com meu padrasto era simples. Ele me odiava e queria me expulsar de casa. Eu o odiava e não queria ficar com ele em casa. É fácil de entender. Antes de receber Jesus como Salvador, eu era muito amargo e cheio de ódio pelo meu padrasto. Eu pensei em matá-lo. Depois que fui salvo, liberei-o de meu julgamento e libertei-me da dor. Embora suas ações fossem a causa de tanta dor em minha vida, meu julgamento era a fonte do tormento permanente. As pessoas que vêm a mim para aconselhamento já experimentaram fatos muito menos dramáticos, que ainda assim tiveram uma influência maior em sua vida. Para ser honesto, nos primeiros dias de ministério eu não tinha nenhuma compaixão por essas pessoas. Do alto de minha presunçosa posição de virtudes eu pensava: cai na real, você não sofreu nada se comparado ao que eu passei. O tipo de ajuda que eu oferecia àquelas pessoas provavelmente não era muito útil. Finalmente entendi que não é a intensidade da ofensa que determina nossa dor, mas o significado que atribuímos a ela é que determina. Assim sendo, alguém poderia ter uma intensa e extrema experiência com poucos efeitos destrutivos, enquanto outros poderiam passar por experiências aparentemente inofensivas, e por causa do significado atribuído a elas, os resultados seriam devastadores. Na realidade, a rejeição sutil e manipuladora de minha avó provocava efeitos mais danosos e duradouros do que a violência de meu padrasto. A rejeição velada é mais difícil de se resolver do que a rejeição aberta. A rejeição velada é um desafio emocional muito maior, mesmo que não seja tão intensa como a rejeição aberta, e muito mais difícil ainda de se lidar quando vem de pessoas a quem amamos e em quem confiamos. Ser rejeitado por alguém que odiamos tem relativamente poucos efeitos em comparação aos efeitos da rejeição de quem amamos. A ação é a mesma, mas atribuímos significado, pois julgamos por que a pessoa fez isso. Como você reagiria? Muitas vezes alguém faz algo simples, como não falar mais conosco, ou quando alguém importante para nós deixa de nos cumprimentar. Ou talvez não sejamos elogiados por uma realização ou temos um pai superprotetor. Achamos que essas pessoas estão bravas, que já não nos amam, que não nos acham bonitos ou que não sabemos fazer nada. Quaisquer desses simples fatos poderiam se transformar em uma grande mudança na vida com base no significado que lhes atribuímos. Por exemplo, quando uma mãe é superprotetora, pensando que está demonstrando amor, a criança geralmente julga isso como: ela acha que sou estúpido. Embora aquele julgamento possa ser incorreto, os resultados são desmoralizadores. Imagine como o seguinte evento pode ser devastador. Num domingo pela manhã, sem que você saiba, o pastor teve de lidar com uma situação de crise tão grave que poderia fazer diferença entre céu e inferno, salvar ou não um casamento. Ao entrar apressado na igreja, com o culto em andamento, a mente dele ainda está naquela crise. Você lhe dirige a palavra quando ele passa. Ele parece ignorá-lo. Nada de negativo de fato ocorreu. Ele simplesmente não falou com você.
No entanto, por causa de seus sentimentos de inadequação, você começa a pensar e atribuir isso um significado. Você cria um julgamento e se pergunta: por que ele não falou comigo? Baseado em sua reação a essa pergunta, você pensa: acho que ele não gosta de mim. Para falar a verdade, eu acho que ele nunca gostou. Você atribui significado a ações insignificantes e agora, baseado em seu julgamento, recebe dor e rejeição. Aquele fato tem poder em sua vida. A essa altura, o assunto poderia ser logo resolvido. Você poderia chegar perto do pastor, descrever o evento sem julgamento e perceber que suas ações nada tinham a ver com você. Por estar envolvido com seus pensamentos naquele momento, não faria diferença alguma quem estivesse ali parado. Ele não teria percebido qualquer pessoa que lhe dirigisse a palavra. Talvez você voltasse frustrado e nervoso, quem sabe depois de ter retido sua oferta. Então dá um passo a mais e começa a dizer aos outros que o pastor fez com você. Sempre fui fiel e leal àquela igreja, mas o pastor nunca gostou de mim e, além de tudo, foi mal educado comigo. Você está muito magoada agora. Sente uma angústia mental e uma dor verdadeira, mas não com base no que a outra pessoa fez, e sim no julgamento que você fez. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Mateus 7, 2. Duas coisas começam a acontecer. Primeiro, a maneira pela qual você se relaciona com as pessoas como um todo será a maneira pela qual os outros se relacionarão com você. Então, há uma mudança abrupta desse ponto em direção ao com o critério com que julgardes. Isso atravessa os limites, tendo nada que ver com o modo como alguém reage a você e o quanto isso o afeta em seu próprio coração por causa do significado atribuído. Já que vivemos fazendo julgamento das pessoas e nos relacionando com elas com base em nossos julgamentos, nossa vida se enche de dor e distúrbio. Não temos relacionamentos significativos ou comunicação, porque estamos sempre julgando os reais motivos por trás daquilo que as pessoas dizem ou fazem, e tudo é baseado em nosso julgamento. Tudo o que precisamos para nos livrar desse círculo destrutivo é recusar-nos a julgar, recusar-nos a atribuir significado às ações dos outros. Quando as ações de alguém nos afetarem negativamente, devemos apenas perguntar se há algum problema. Não devemos presumir e atribuir significado. Quando conseguirmos aprender a observar em vez de julgar, poderemos parar a dor antes que ela se torne um sofrimento.